dias do nosso prédio entendesse de que é que nós estávamos a falar, porque o mundo é de nós todos, não é? E nós podemos simplificar a linguagem e os temas de forma a que eles sejam acessíveis a toda a gente. Foi esse o primeiro trabalho que nós fizemos com o Olhar o Mundo. Eu pedi ao professor Luís Tomé que me ajudasse a desenhar esta reconversão do programa e fomos agregando a atual equipa, que é uma equipa de luxo para mim. Escuso de estarem a envergonhar, para mim são os melhores comentadores de relações internacionais em Portugal, não só no nível do que sabem, mas também no abraço humanizante com que fazem a todos os temas. E este, para mim, é um pilar daquilo que deveria ser o jornalismo de hoje em dia, não é? E eles fizeram muito este esforço, nós também fizemos. O programa tem dois grandes pilares, dois grandes temas semanais. Um é uma vertente de grande impacto mundial da semana ou das semanas, mas de uma abordagem proativa. Nós somos observadores atentos a tudo o que acontece no plano mundial e tentamos sempre agarrar temas que na nossa sensibilidade se vão tornar temas de grande impacto global. E dá-nos orgulho à equipa termos a noção que temos praticamente estado em cima de todos os grandes temas do palco mundial antes dos médias gerais lá irem, como foi o caso dos Rohingya, como foi o caso desta atual sublevação mais visível no norte e centro de Moçambique, como tem sido praticamente todos os temas. Depois, cada um dos membros da equipa, além de ser muito bom em praticamente a generalidade dos temas de relações internacionais, cada um deles tem um tema em que é particularmente, onde incide particularmente a sua atenção. E vocês podem vê-lo regularmente no programa. Eu tento adequar que o primeiro tema do programa aproveita exatamente a mais-valia de cada um deles, a mais-valia específica. O segundo tema foi pensado e é desenhado a pensar em vós, na vossa geração, de quem nos vê, porque vocês é que são o futuro do planeta, o futuro de nós todos, e as relações internacionais, no ponto de vista de como eram passados pelos média, eram desenhados para pessoas que estavam a comprar aquilo que já conheciam. Nós tentamos ir buscar a temas que vos digam respeito direto ou indiretamente. E, por último, acabamos sempre o programa com uma história positiva de um português que, a nível mundial, faz qualquer coisa que o notabiliza, não só ele como o nosso país, em áreas que não vão normalmente aos média, a arte, cultura, investigação, ciência, e damos-lhe esse palco, o palco mais do que merecido. Pelo meio, entre cortarmos o programa, entre o primeiro e o segundo tema, com uma espécie de síntese daqueles que são os tópicos que dominaram a semana finda no programa que está aí para o ar, não é? Tópicos, um por cada continente, que é para o programa ser mesmo olhar o mundo e não olhar um corredor do mundo. E no final eu peço aos vossos professores, ao convidado de cada semana, que ele nos diga a que é que ele vai prestar atenção na semana a seguir, mais uma vez à escala mundial. Eles dão os temas que escolheram, eu vou à procura das imagens daquilo que eles disseram, que é para o programa, mais uma vez, colar texto e imagem. E basicamente é isso. Eu peço também ao professor Luís, também para trazer já para dentro da família, que nos diga na sua percepção como é que ele viu esta transformação do programa. Bom, então, assim num minuto muito rápido, bom dia a todos, é sempre um gosto estar a partilhar estes painéis de Olhar o Mundo. Eu, de facto, estou desde o início, desde os primeiros programas do Olhar o Mundo com a Márcia Rodrigues e depois com o António Menezes também, e era um formato, como o António referiu, muito seco, muito árido, concebido verdadeiramente por uma pequeníssima minoria. Normalmente havia um convidado a falar de um tema ou dois convidados a falar do mesmo tema, numa espécie de frente a frente, sem o ser. E, portanto, as audiências eram mínimas, mas quando o António chegou, eu recordo-me, eu tinha ido fazer uma entrevista à noite à RTP, já não sei bem a que telejornal,
o António veio ter comigo a dizer que ia pegar no programa, mas que tinha visto e gostava de lhe dar uma volta. Fizemos os 2 primeiros, começámos a pensar e, inquestionavelmente, o programa hoje é muito mais rico, muito mais diversificado, quer em termos de perspectivas, quer em termos de verdadeiramente olhar o mundo. Antes estava muito situado naquilo que são as relações transatlânticas e a União Europeia, raramente saía desses temas e hoje não. E, infelizmente, muito por mão do António, congregou-se esta equipa. Hoje está mais alargada desde o início do ano, com a Ana Santos Pinto, que infelizmente hoje não pôde juntar-se a nós, que vocês conhecem bem. É uma equipa fabulosa, tem a vantagem da diversidade de backgrounds, diversidade de especializações e, portanto, o programa, os conteúdos, a capacidade de análise de perspectiva dos comentadores e, obviamente, tudo bem orientado pelo maestro que é o António Mateus, fazem do programa muito mais rico. Nós estamos a falar de 2 grandes temas, normalmente percebendo, explicando e projetando tendências. E depois temos outros 10 subtemas, aqueles que foram os destaques da semana que finda e a projeção dos outros 5 destaques da semana que se vai iniciar, numa lógica mais ou menos por continente, embora com variações, porque às vezes há temas que são transversais e não encaixam numa lógica de distribuição geográfica. Ainda por cima, nós começamos a ter não só mais visibilidade, com mais audiência e os prémios anuais de ser o melhor programa de relações internacionais da televisão portuguesa, mas obviamente a disponibilidade online, e vocês podem consultar todo o historial dos vários programas deste novo formato na RTP Play, basta porem Olhar o Mundo e vão parar às páginas onde podem ver as várias edições, e isso é uma grande riqueza, é um serviço à comunidade em que me orgulho participar. António. Obrigado, Luís. Obrigado, António. António, diz. Ia dizer mesmo, Tiago. Só aqui 2 ou 3 apontamentos. Primeiro, como o Luís acabou de referir, o Olhar o Mundo foi eleito por 4 anos consecutivos o melhor programa de relações internacionais da televisão portuguesa. Segundo, o Olhar o Mundo vai para o ar, já explico que neste momento não está a ir, mas vai para o ar todos os sábados na RTP3 às 2h20, depois domingo na RTP2 à 00h30 e depois vai repetindo de madrugada várias vezes na RTP3. Neste momento está suspenso devido ao Covid-19, mas se Deus quiser, tudo correr bem, em breve voltaremos à antena. Também mais uma coisa, o Luís já disse, temos também na equipa a Ana Santos Pinto, não pode estar por razões pessoais, vocês conhecem bem, um elemento recente da equipa, mas todos gostamos muito dela. Aliás, um dos pontos que eu queria aqui sublinhar para terminar esta parte é que, para além de tudo o que foi dito, esta é uma equipa que o António poderá testemunhar isso melhor, porque ele escolheu cada um dos elementos, mas é uma equipa que funciona muito bem por 2 razões, acho eu. A primeira razão é que damos todos muito bem, até funcionamos verdadeiramente como equipa e puxamos uns pelos outros e aconselhamos uns aos outros. A segunda razão é porque preparamos todos, cada semana, durante a semana toda, ao programa. Apesar de estarmos muitas vezes a falar em áreas da nossa especialidade, todos nós preparamos durante a semana toda, ao pormenor, o programa para que ele corra tão perfeito quanto possível. E queria deixar esta mensagem para vocês, agora, sobretudo agora estou em fase de avaliações, tudo isto para ser bem feito dá muito trabalho. Muito bem. Vamos então seguir a sequência que eu vos referi há pouco, começando pelo Filipe Pate Duarte. O Filipe disse-me que queria falar sobre o Covid-19 e as dinâmicas geopolíticas, com alguma incidência, passando por várias regiões, e também, se possível, Filipe, uma vez que é a tua área, se pudesses falar um bocadinho também dos grandes dilemas de segurança que esta pandemia pode colocar, agradecia-te. 7 minutos, com uma tolerância até ao máximo 10 minutos. Depois de 10 minutos, o que foi combinado entre todos é que eu... Cortas o pio. Corto o pio. Com certeza, Sr. Professor, assim o farei. Então eu vou já depressa. Ora, viva, muito bom dia a todos. A cumprimentar os meus colegas de painel virtual. O Tiago, o António, o Luís e a Ana, necessariamente aqui por esta ordem.
Eu vou fazer uma espécie de perspectiva muito genérica, com alguma provocação, ou seja, colocar mais questões do que propriamente respostas sobre o impacto do Covid, de uma forma muito genérica, no sistema internacional e depois quais é que são as consequências em termos geopolíticos e securitários que isso pode trazer. E vou partir aqui de duas premissas. Duas premissas essas que são contraditórias, sublinho, e por isso mesmo são provocativas. A primeira é que, como já aqui foi dito, pelo António e pelo Tiago, é que de facto a agenda internacional, que é a nossa principal fonte de informação de dinâmicas geopolíticas e portanto, do que se está a passar no mundo, está muito dominada pelo Covid. Ou seja, até se pode fazer aqui uma brincadeira, é que nós estamos confinados pelo Covid, mas a agenda internacional está confinada no Covid. O problema é que a realidade continua a acontecer para além do Covid, em determinadas dinâmicas geopolíticas prévias ao próprio Covid e que muitas vezes nada tem a ver, continuam e que nada tem a ver diretamente com o Covid. E de certa forma a agenda mediática escapou-se disso. E podemos fazer uma perspectiva muito genérica, ver em vários continentes, cada uma naturalmente daria um programa, mas veja-se o caso da Venezuela, que neste momento Guaidó permanentemente disputa o poder de Maduro. Ainda há 2 semanas houve uma tentativa de golpe de Estado e foram presos mercenários supostamente apoiados pelos Estados Unidos. Ontem Lavrov veio dizer que os serviços de informações russos estão a colaborar diretamente com Maduro para investigar esse mesmo golpe de Estado. Portanto, vejam, essa dinâmica continua. Saltarmos o Atlântico, passamos para a África. Vemos, por exemplo, neste caso, a África mais a norte, Magreb, vemos que a Líbia, a tensão na Líbia e a guerra civil na Líbia escalou significativamente. Haftar já está a bombardear Trípoli, a bombardear aeroportos. Aliás, chegou a artilharia, chegou quase a alcançar as representações diplomáticas de Itália e as representações diplomáticas da Turquia. E, portanto, temos aqui um clash não só entre Haftar e Serraj representado aqui pela ONU, ou apoiado pela ONU, Haftar a tomar o lugar de Serraj, mas quer um quer outro apoiado por outras potências regionais, Serraj apoiado pela Turquia e pelo Qatar, Haftar apoiado por outros Estados árabes, como é o caso dos Emirados, como é o caso da Saudita, como é o caso do Egito, como é o caso da Rússia. E, portanto, temos aqui disputas regionais num conflito interno que continua já estava a aumentar na altura do Covid e continua para além do Covid. Os médias não se focam nisso. Vejam o caso do Iémen, que neste momento está a ressurgir uma forte insurgência no sul do Iémen. Vejam mais a norte, no caso do Afeganistão, na Ásia Central, os novos ataques que têm vindo a surgir, nomeadamente ontem e anteontem, que estão a impedir o processo de paz do Afeganistão. Portanto, de uma forma muito genérica, o mundo continua para lá do Covid e a agenda internacional não está focada. Isto é a premissa 1. A premissa 2 é antagónica a esta, que é, apesar disto acontecer, isto deixo isto em jeito provocativo, apesar disto acontecer, a questão que se coloca é até que ponto esta vivência de suspensão que nós temos no Covid não é uma alteração do paradigma essencialmente do sistema internacional, mas muito além do sistema internacional, um paradigma histórico. E eu parto aqui de um artigo que saiu esta semana na Economist. Não sei se vocês conseguem ver. Esta senhora, a Margaret Macmillan, foi minha professora. Foi minha professora quando eu passei por Oxford, é uma excelente historiadora. E ela parte aqui de um título do artigo, leio só o lead, The pandemic is a turning point in history. Portanto, a pandemia é um ponto de viragem na história. The crisis exposes our weaknesses. Portanto, as crises expõem as nossas fraquezas. Will our leaders choose reform or calamity? Será que os nossos líderes vão escolher a reforma ou a calamidade? E vamos partir daqui. E aqui, de facto, vamos tentar perceber se há ou não um turning point no paradigma histórico e por inerência do sistema de relações internacionais. E eu penso aqui, baseado também em algumas coisas que tenho lido, e num autor, por exemplo, o caso de John Gray, eu acho que talvez aqui o auge da chamada hiperglobalização atingiu o pico. Talvez eventualmente terá chegado ao fim. Basta ver 3 elementos. Primeiro, o nosso sistema económico baseado na produção global e numa longa cadeia de suprimentos está transformado num sistema menos interconectado.
Basta ver que nestes últimos 2 meses a circulação diminuiu significativamente e é essa circulação que suporta este tipo de produção, este tipo de sistema que assenta na produção global. Segundo, um modo de vida que é impulsionado por uma mobilidade incessante, marcada aqui, ou defendedora aqui desta hiperglobalização, também parou, de certa forma, não é? E ao mesmo tempo, a vida fisicamente, embora de facto mais limitada, está mais virtual do que nunca. Aqui é um elemento contraditório, o que não quer dizer necessariamente que seja necessariamente uma vida mais global. E por outro, acabamos por ter um mundo um bocado mais fragmentado e naturalmente talvez mais resiliente. O que não quer dizer ainda que nesta questão da globalização que nós regressemos a uma espécie de localismo em pequena escala. Eu acho que nós somos demasiadamente já grandes e densos e quer dizer, para colocar uma espécie de autossacrifício local, não é? Que para todos os efeitos esta ideia de um regresso ao local é uma espécie de autossacrifício e isso possivelmente não será viável. E nem me parece todo que a maior parte da humanidade esteja disposta a regressar ou retomar uma economia em pequena escala, uma economia assente numa pequena comunidade. Portanto, há um bocado esta ideia que depois do Covid regressamos a uma espécie de era de aquário em que de repente tudo se volta para o ambiente, temos uma relação diferente em termos intercomunitários, focamos na comunidade. Não me parece. A questão da suspensão da hiperglobalização será outra, que agora vou deixar aqui em causa. Porquê? Esta situação e esta suspensão do Covid, motivada pelo Covid, que pode suspender a tal hiperglobalização, pode ter ajudado a atingir o pico da hiperglobalização, vai expor, e aqui sim talvez mais provocativo da minha parte, vai expor algumas fraquezas, umas fraquezas factuais do sistema económico, que já tinha sido apontado em 2008, quando a crise Lehman Brothers e da bolha do subprime, que depois se tentou resolver. Há movimentos sociais daí decorrentes, há movimentos políticos catalisados estes movimentos sociais daí decorrentes de 2008, e esta crise nesta hiperglobalização, esta situação da suspensão, veio apontar, de certa forma, a falência desse próprio sistema. Porquê? E falo aqui essencialmente do sistema liberal. E talvez eu possa me confessar, obviamente estou aqui numa perspectiva enquanto académico, mas tenho naturalmente uma tendência mais liberal para interpretar esta realidade. E eu acho precisamente que o liberalismo aqui está a apontar a fraqueza e a falência desse liberalismo. Não só, porquê? Porque o liberalismo, no seu processo de assunção, assentou em duas coisas que agora estão a ser necessárias. A primeira, assentou e pôs em causa formas tradicionais coesão social, por um lado. E, por outro lado, vai corroendo progressivamente a legitimidade política dos próprios Estados. E o que nós temos é que, no meio desta própria pandemia, há um regresso a uma necessidade de coesão social e, em paralelo também, a um regresso, a um potencial regresso do Estado. Resta saber aqui, como diz a professora Macmillan, será que os líderes vão escolher reforma ou calamidade? Ou seja, qual é que será o tipo de Estado, este tipo de regresso que nós vamos escolher? E aqui sim está um sábio equilíbrio que nós devemos perceber. Até que ponto é que um excesso de Estado depois não vem causar desequilíbrios. Portanto, aqui o liberalismo, talvez nas formas, na sua forma mais concreta, assentou numa corrosão da coesão tradicional da coesão social, numa corrosão da própria legitimidade política aqui representada também pelo Estado, e ao mesmo tempo numa ideia de que o aumento do padrão de vida material acaba por ser o fundamento de uma sociedade. Uma perspectiva se calhar muito lockeana também, não é? E numa ideia de que quanto mais liberdade o homem tiver, depois já transitamos diretamente para a geopolítica, quanto mais liberdade o homem tiver, mais possibilidade tem do aumento de vida material e, portanto, liberdade igual ao aumento de vida material. Ora, de repente, neste pano, estamos a surgir potências económicas que não privilegiam desta dinâmica. E a questão está em perceber qual é que nós vamos escolher.
Nomeadamente, vamos dar aqui uma ideia concreta, uma espécie de ressurgimento da China, porque se nós formos história mais longa, percebemos que isto é um ressurgimento, não é? Há aqui uma lógica pendular, passa do Atlântico outra vez para a zona do Pacífico. Portanto, por um lado, estamos nos 10 minutos. eu estou a terminar. Por um lado, está-se a pôr em causa esta ideia de padrão de vida material como fundamento na sociedade. Os governos, ao mesmo tempo, para recuperar disto, vão agir para conter o mercado mundial. E, ao mesmo tempo, aquela ideia de que vamos sair daqui para uma cooperação internacional, eu sou muito cético. Acho que, precisamente, vai ser o contrário. Esta cooperação vai ser posta em causa. Posto isto, e em paralelo a toda esta perspectiva, se calhar mais conceptual e abstrata, temos alterações e mudanças geopolíticas significativas, e digo só em 2 pontos. Primeiro ponto, o impacto da queda das receitas no petróleo. Tem fortes impactos no âmbito geopolítico. Veja-se o papel da Rússia, que está a galvanizar e a tomar a alavancagem desta situação para se reposicionar, nomeadamente no caso da Europa, por exemplo. Veja-se a dificuldade que a Arábia Saudita tem em lidar com esta descida de preço de petróleo. Veja-se a dependência de um conjunto de Estados diretamente dependentes em termos económicos do petróleo, cujas lideranças desses Estados pode ser posta em causa. Portanto, petróleo. Por outro lado, vemos que na Ásia continua a avançar com expectativa ou com projeções de expansão de soberania, o caso particularmente da China. A União Europeia a lidar com o problema que faz lembrar um pouco o Sacro Império Romano-Germânico, não é? Portanto, revelar algumas fraquezas, essencialmente. A própria liderança da União Europeia está a ser posta em causa. Vamos perceber até que ponto é que o contrato europeu tem margem para continuar. Veja-se depois no meio disto também o papel dos Estados. Portanto, foi uma visão muito abrangente que depois deixei aqui margem para quer o Tiago tocar nos Estados Unidos, quer a Ana na União Europeia e naturalmente o Luís focarem a questão da China e perceberem que neste panorama estes atores podem alterar as dinâmicas de poder geopolítico. Então foi uma perspectiva muito abrangente e muito obrigado pela vossa paciência e foram 11 minutos. Obrigado. Obrigado, Filipe. Só antes de passar a palavra à Ana, só perguntar uma coisa técnica. Quando eu te faço destacar o vídeo, vocês veem quem está a falar em tamanho grande, certo? Certo. E na gravação isso acontece automaticamente. Pronto, é que eu vejo, mas às vezes no passado houve um problema ou de técnica, só para ter a certeza. Ana vai nos falar da Covid-19, a proposta da Ana Covid-19, a Europa, a União Europeia e esse grande desafio que está pela frente de todos os europeus. Ana, por favor, e obrigado. Obrigada eu, bom dia mais uma vez. Estão-me a ouvir bem? Sim? Sim. Muito bem. E para mim é sempre um gosto voltar à FCSH mesmo que de forma virtual e estar com os meus companheiros de olhar o mundo com a certeza que passado praticamente 2 meses termos interrompido as nossas atividades presenciais, académicas, estamos todos bem e estamos sobretudo num período também de reflexão sobre o mundo que nos rodeia e eu pelo menos tenho tentado que o tempo tenha sido dedicado e esteja a ser dedicado a essa reflexão. Portanto, muito obrigada, Tiago, por esta iniciativa e pela possibilidade de estarmos a partilhar algumas dessas questões com os nossos distintos alunos e também com os nossos colegas de Olhar o Mundo. Eu vou tentar ser mesmo muito sucinta, até porque eu gostava muito de ouvir quem nos está no fundo a ver e a ouvir, que são os nossos alunos. E eu, em relação à União Europeia, há apenas 3 pontos que eu queria fazer. O primeiro é, enfim, salientar aqui uma questão muito importante para início de contextualização, que é o facto da União Europeia não ter competências em relação a temáticas de saúde pública. Ou seja, há muito, não só em relação à saúde pública, como em relação a outras áreas, mas há muito que nós exigimos da União Europeia. As últimas semanas têm sido pródigas em discursos, em narrativas, em exigências em relação à União Europeia, algumas obviamente com razão, mas no que diz respeito às questões de saúde pública, essas são questões da soberania nacional dos Estados-membros. E é por isso que facilmente percebemos porque é que a resposta dos 27 Estados-membros da União Europeia, ou 28, se assim ainda entendermos, foi tão diferenciada.
foi tão diferenciada no momento em que as medidas de confinamento foram decretadas, também no modo como as medidas de desconfinamento estão a ser decretadas, o tipo de medidas que cada Estado-membro foi decretando ao longo do tempo, o tipo também de sanções ou não que foram sendo feitas e decretadas, ou seja, tudo isso tem apenas e só a ver com a dimensão nacional. E portanto não é a União Europeia que decreta fecho de fronteiras, não é a União Europeia que decreta o fecho das universidades ou a abertura gradual das universidades. A União Europeia não tem nenhuma competência em relação a isso. Este é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é, dito isto, então em que é que a União Europeia tem competências e o que é que a União Europeia tem vindo a fazer em relação à resposta do Covid-19. E aí, muito facilmente, a União Europeia tem sido pródiga naquilo que se chama a diplomacia pública e a narrativa institucional e, portanto, rapidamente, enfim, reforçou o seu acervo comunicacional com exatamente tudo aquilo que a União Europeia então tem vindo a fazer. E então a União Europeia tem sobretudo vindo a apoiar esforços de coordenação entre os Estados-membros, eu diria em 4 grandes áreas. Uma primeira grande área relacionada obviamente com a investigação sobre tratamentos, meios de diagnóstico e vacinas, ou seja, a União Europeia tem apoiado financeiramente uma série de laboratórios, uma série de iniciativas que neste momento estão a decorrer na União Europeia, em Estados-membros da União Europeia, alguns deles até de forma colaborativa e com a participação de Portugal, no sentido de rapidamente se encontrar uma vacina, mas não só, também a capacidade de produzir de forma célere e de forma expedita aquilo que nós hoje já utilizamos quase como rotina diária, que são as máscaras e as viseiras e as luvas, portanto tudo aquilo que tem a ver com mecanismos de autoproteção. E portanto essa é, sem dúvida alguma, uma primeira dimensão. A outra dimensão tem a ver com as fronteiras e com a mobilidade. Como eu disse, a União Europeia não decreta o fecho de fronteiras, mas claramente houve uma área em que a União Europeia se destacou, também, como disse, em relação à coordenação e cooperação com os Estados-membros, que tem a ver com a capacidade de repatriar cidadãos da União Europeia, que não se encontrando à data em que muitas transportadoras aéreas suspenderam os seus voos, não se encontrando à data em solo europeu, queriam regressar à União Europeia. E através do mecanismo de proteção civil da União Europeia foram organizados 269 voos que permitiram repatriar mais de 66 mil cidadãos da União Europeia. Portanto, esta é mais uma área, a segunda, que eu destacaria, como destacaria também no âmbito das fronteiras, o facto da União Europeia ter facilitado aquilo que chamou os corredores verdes, ou seja, garantir um fluxo rápido e contínuo de mercadorias na União Europeia, desde logo de bens de primeira necessidade, para que nenhum de nós ficasse privado exatamente desses bens. A terceira grande área que eu gostaria de falar, rapidamente também, tem a ver com as medidas económicas, e deste ponto de vista tem havido uma grande também controvérsia, porque se é verdade que a União Europeia não tem competências em relação à saúde pública, há uma grande expectativa para perceber qual é que é a resposta da União Europeia, desde logo em salvaguardar a zona euro e salvaguardar a economia da União Europeia. E a verdade é que o coronavírus veio fazer coincidir a sua ação num momento específico em que a União Europeia estava a discutir o seu orçamento para 2021-2027, ou em linguagem comunitária, o seu plano financeiro plurianual. E a verdade é que ainda ontem, dia 13, houve mais uma discussão, onde aliás a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez mais um discurso bastante inflamado, exatamente no sentido de dizer que, sem prejuízo da mobilização de fundos imediatos para a resposta à crise, há obviamente que pensar no modo como os recursos vão estar mobilizados para este horizonte 2021-2027. De qualquer maneira, de forma muito curta e de forma também, enfim, de curtíssimo prazo, a verdade é que a União Europeia acabou por mobilizar uma série de recursos através de instrumentos que já existiam, nomeadamente o instrumento SURE, que é um instrumento de apoio temporário para atenuar riscos de emprego numa situação de emergência, ou iniciativas de investimento para proporcionar liquidez imediata aos países da União Europeia, e, portanto, tudo isso tem a ver com fundos
que foram mobilizados e que também, de alguma forma, têm a ver com a capacidade não só da Comissão, mas das outras instituições para rapidamente criar uma espécie de fundo de recuperação. A perspectiva é que, no âmbito do próximo semestre europeu, que começa já agora no segundo semestre, haja este duplo apoio, não é? Ou seja, por um lado, fundos que vão ser canalizados através de programas já existentes da União Europeia, por outro, fundos que estão a ser reorientados no orçamento europeu, que ainda vai decorrer até ao final do ano e que depois vai se iniciar em 2021 e vigorar até 2027. Mas, contaminado também pelo Covid, a verdade é que houve um debate sobre como é que os fundos teriam que ser mobilizados, e aí sim, este gap também que se acabou por criar entre países do Sul, que querem nitidamente investir nas políticas de coesão, e países mais do Norte da Europa, também do centro da Europa Central, que nitidamente não querem perder o foco na economia verde e na dimensão sustentável da União Europeia do ponto de vista das energias, desde logo. Quarto e último ponto em que a União Europeia também tem vindo a responder, e esta é uma questão que eu acho importante para os nossos alunos e depois colocarei no chat também a ligação, é a luta contra a desinformação. E a verdade é que até à data, o sítio web, que eu depois vou partilhar convosco, identificou mais de 300 casos de informação sobre o coronavírus e, portanto, a União Europeia viu-se assim também enfim, cerrar fileiras também nesta dimensão. Terceiro e último ponto para terminar que eu queria falar convosco. Perante tudo isto que eu vos disse, há nitidamente aqui uma questão quase filosófica, da qual o Filipe já iniciou um bocadinho, que é perceber qual é que é o verdadeiro impacto que o Covid-19 vai ter na União Europeia. Não deixa de ser irónico que a 9 de maio, portanto neste fim de semana, estava tudo preparado para que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lançasse um grande debate sobre o futuro da Europa que iria vigorar nos próximos 2 anos. E a verdade é que, mais uma vez, o debate acabou por ficar condicionado pela questão da pandemia. Mas há para mim 2 questões certas que vão determinar a continuidade do projeto europeu, no sentido de entrarmos numa lógica mais cética ou uma lógica mais otimista. Isso tem a ver com a resposta que não só a União Europeia, mas os Estados-membros souberem dar, efetivamente, a esta crise. E nitidamente parece-me que há aqui 2 testes fulcrais. Primeiro, obviamente, a dimensão económica ou financeira, para perceber onde é que vai haver união, na já desunião declarada, sobre o próximo orçamento comunitário, 2021-2027, e como é que vão fazer convergir estas diferenças de expectativa entre países mais do Sul e países do Norte e da Europa Central. Essa é a primeira grande questão que me preocupa. E a segunda grande questão que me preocupa é o modo como todo este momento está a ser sobreaproveitado e é explorado por países como a Hungria ou a Polónia para, ao abrigo dos estados de emergência, decretarem uma série de medidas que, do ponto de vista da União Europeia, são considerados violações dos direitos humanos fundamentais e, desde logo, dos princípios das liberdades e fundamentais do próprio projeto de Constituição Europeia. Portanto, eu termino por aqui, expectante pelo debate que se vai seguir. Perfeito, Ana, foi exatamente 10 minutos, mais certeiro só um Rolex, nem um Rolex. E vou passar já a palavra ao Luís Tobé, que penso que irá abordar o Covid-19, Ásia, China. Obrigado, Luís, Tiago. por favor. Olá novamente a todos. Eu vou falar muito na China, mas enquadrado nas grandes transformações que estão a ocorrer ou que poderão ocorrer à luz desta pandemia. E a minha primeira ideia, depois podemos discutir e aprofundar estas várias questões na parte do debate, é que aquilo que parecia ser mais um elemento prejudicial para a China, se recuarmos ao final do ano 2019 e início do ano 2020, tornou-se uma grande oportunidade para a China. É evidente que ainda é cedo para falarmos de vencedores e perdedores definitivos nesta crise, mas se nós olharmos para questões centrais que vão determinar o que vem a acontecer a seguir, isto é, o número de vítimas, a duração da crise provocada pelo Covid-19, a extensão da crise económica e os efeitos sociais e políticos,
e a gestão da própria crise, reação dos líderes principais potências e das organizações internacionais, eu diria que, de facto, a China converteu aquilo que aparentemente era muito negativo para uma oportunidade e merecer fruto da falta de coesão e de solidariedade entre países europeus, da incapacidade completa da administração Trump e dos Estados Unidos liderarem os seus aliados e parceiros e o mundo e as organizações internacionais nesta gestão da crise, foi a China que conseguiu aproveitar essa oportunidade para expandir novamente a sua influência, mostrar-se como grande cadeia de produção e até auxílio a muitos outros países pelo mundo fora. Por outro lado, eu discordo completamente da ideia de que esta pandemia vai alterar substancialmente o sistema internacional, vai pôr em causa a globalização. É claro que quando há acontecimentos importantes, há uma tendência para absolutizar a coisa. Ora, eu não sou partidário dessa ideia. Acho que, fundamentalmente, esta crise é mais um revelador do que propriamente um detonador de alterações sistémicas. Porque, no fundo, não me parece que venha alterar substancialmente nem a ordem internacional que existia, nem a hierarquia de potências, nem o padrão de interações entre os principais atores. Eu acho que vai acelerar algumas tendências geopolíticas que vinham de trás. A maior delas, ou a primeira, é a ascensão da China à categoria de superpotência, que do meu ponto de vista já o é, com poder em todos os domínios. Por outro lado, acelerar a tendência que vinha de trás de uma bipolaridade China versus Estados Unidos, numa estrutura de poder que também tem traços de multipolaridade, uma deslocação do centro de gravidade das geopolíticas e da economia mundial para a Ásia-Pacífico, um padrão de interações bizarro entre os principais atores que mistura elementos de competição e confrontação com outros de envolvimento, cooperação e articulação em simultâneo. Depois, a incapacidade e a falta de habilidade dos Estados Unidos liderarem o mundo e os seus próprios aliados e parceiros perante situações sensíveis da agenda internacional. Esta é uma, mas se nós pensarmos na questão de refugiados, na questão do ambiente, da gestão de crise e de conflitos, essa incapacidade é patente, é evidente nos Estados Unidos e vinha de trás. A falta de coesão e de solidariedade europeia em momentos de crise, como aconteceu com esta pandemia, é mais um momento de crise. Cada país a procurar as suas próprias soluções, a boicotarem-se mutuamente. Houve muitos países a desviarem recursos, materiais de proteção, que, por exemplo, vinham da China e se destinavam a outros países, a desviá-los para si próprios. E um privilegiar, nomeadamente por esta administração americana, de tentar limitar a influência chinesa, saindo das organizações internacionais, deixando de apoiar as organizações internacionais, boicotando as organizações internacionais, no caso concreto a Organização Mundial de Saúde, o que obviamente favorece a influência chinesa nessas instituições. E há uma outra tendência que também não aparece agora, vinha de trás, que são os nacionalismos crescentes em várias partes do mundo, inclusivamente em muitas daquelas que são as democracias consideradas e consolidadas. Depois, uma outra ideia que eu gostava de sublinhar é de que a China é um desafio completamente diferente da União Soviética. A China não lidera um bloco estratégico-militar e não é abertamente confrontacional. Por outro lado, a ressurgência chinesa acontece num contexto de um mundo completamente interligado. A China é o maior parceiro comercial de 120 países do mundo, incluindo países europeus, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e por aí fora. Portanto, o contexto em que a ascensão chinesa e a própria bipolaridade ocorre é completamente diferente. Por outro lado, a China é a grande potência revisionista, mas não é confrontacional como é, por exemplo, a Federação Russa. E é revisionista, por um lado, porque apresenta um quadro de valores e de regras muito diferente daqueles que criaram a ordem internacional liberal que conhecemos, dos direitos humanos às liberdades políticas, às regras de concorrência económica. Desse ponto de vista, a China é um ator completamente diferente e altamente subversivo, só que atua
Por um lado, dentro das próprias instituições, a China não ataca, não procura acabar nem com as Nações Unidas, nem com a Organização Mundial de Comércio, nem com muitas outras organizações que foram criadas e são reflexos desta ordem liberal criada por europeus e por americanos. Repare-se que a China, por exemplo, no quadro das Nações Unidas, é não só o segundo maior doador para o orçamento, contribuinte para o orçamento das Nações Unidas, como para o orçamento de peacekeeping, e dá mais peacekeepers do que todos os outros membros do Permanente Conselho de Segurança juntos. E bem sabemos que a China é um ator relevante também na Organização Mundial de Comércio. Simplesmente, paralelamente, a China cria outras realidades sinocêntricas. Eu posso exemplificar com a Organização de Cooperação de Xangai ou a famosa Belt and Road Initiative. Pelo que esta emergente nova bipolaridade internacional não é um regresso à Guerra Fria. Não podemos utilizar quadros mentais desadequados, tentando retratar, analisar e perspectivar a ordem atual com aquilo que foi uma ordem que já desapareceu. Não há uma cortina de ferro. O contexto internacional é completamente diferente. Está muitíssimo mais em jogo e, na verdade, a prosperidade e a segurança de chineses e americanos depende um do outro e, aliás, todos nós dependemos da relativa articulação entre estas duas verdadeiramente superpotências e eu diria, aliás, que a tendência desta bipolaridade, de ser uma relativa paz e estabilidade, é para um misto de competição, confrontação, mas mantendo níveis de clara articulação e cooperação entre as duas superpotências e não só, porque neste quadro também temos outras grandes potências numa lógica um pouco mais multipolar e creio que este padrão se vai manter. É evidente que se a questão for colocada se isto pode degenerar em verdadeira confrontação, em conflito, na tal lógica da ratoeira de Tucídides, um conflito inevitável entre a superpotência que declina e aquela que ascende, se perguntarmos pode, a resposta tem que ser pode. Mas eu acho que está tanto em jogo, a interdependência hoje é de tal forma que tem o reverso da medalha, que é a dependência mútua. E para o bem e para o mal, eu acho que a tendência é para uma coexistência deste misto de congagement, mistura competição, containment, com engagement, cooperação e envolvimento. Fico depois à vossa disposição para questões e comentários. Obrigado. Obrigado, Luís, também cumprindo rigorosamente o tempo. Só aqui tirar o destaque. E António, o António vai falar-nos sobre Covid-19, África e, em particular, a África do Sul, país que conhece como ninguém. António, por favor. Obrigado, e é bom entroncar logo no professor Luís Tomé. Parte grande deste olhar para a Covid em África interseta com posturas ou decisões que a China venha a tomar. E daí o duplo relevo e a atenção milimétrica com que eu escutava mais uma vez cada uma das vossas intervenções, e neste caso em particular a do professor Luís Tomé. Bem, olhando para a África não é uma unidade como nunca é nenhum continente, e a África não escapa a esse tipo de realidade quando olhamos para uma pandemia como aquela que enfrentamos à escala global atualmente. Pegando em tópicos que foram abordados pelos professores que me precederam. A África, como sabeis, tem características muito específicas na sua própria economia. Ainda não vamos para o lado de estrutura social. A economia africana caracteriza-se por... estou-vos a citar números da Organização Mundial do Trabalho. 85% dos postos de trabalho em África urbanos são postos de trabalho que dependem de serviços, primeiro, e segundo, de
de retornos diários e cuja solidez depende da mobilidade das populações, do acesso a mercados informais, por exemplo. Quando as populações começam a ser confinadas como medida de segurança para combate à Covid-19, todo este tipo de malha económica é rompida, e é rompida verticalmente. E isto em países onde os sistemas de saúde já não chegam sequer para suprir a sustentação básica dos cuidados sanitários de cada Estado, e que ficam claramente assoberbados com as necessidades extra impostas pela Covid. Por outro lado, estes países, grande parte deles, já enfrenta situações de endividamento muito acentuado, não tem recursos próprios para fazer telas de suporte às empresas locais, para subsidiar empresas que estão em lockdown, e isto numa escala que ultrapassa largamente a escala europeia. E se nós temos estes problemas numa sociedade como a europeia, tão sólida, tão aparentemente sólida, até ser testada, como estamos a ver, imagine-se o impacto que isto tem em África. E particularmente, quando, como o professor Tiago referiu, uma economia como a sul-africana, que é a mais industrializada e mais avançada de África, já antes desta pandemia, a economia sul-africana enfrentava uma recessão profunda, já não tinha capacidade de financiar o seu próprio orçamento de Estado. Isto apesar de ser o maior produtor mundial de minérios de cromo, de platina, de ser um dos grandes exportadores de uma série de outros minérios preciosos, nomeadamente ouro, diamantes. Mesmo assim, aquele que já foi um oásis financeiro do continente africano, está de joelhos perante uma pandemia como esta. E isto quando o presidente Cyril Ramaphosa foi dos primeiros líderes mundiais, não só em África, a nível mundial, no dia 27 de março, impor um confinamento rigoroso, a proibir o consumo de bebidas alcoólicas, medidas muito incisivas, que foram elogiadas na altura pela generalidade dos observadores internacionais. Mesmo assim, isto forçou, como era previsível, a que aquele que é o grande pilar financeiro do país, que é a indústria mineira, tivesse que reduzir a sua elaboração a níveis de quase 50%. A África do Sul tem estado a perder, desde o início da imposição do confinamento, milhões de euros por dia, diretamente, em retornos diretos. Ainda não vamos aos indiretos. A África do Sul é também um oásis comercial para toda a sub-região da África Austral, nomeadamente países que nos dizem muito, como Moçambique e Angola, países que já por si não têm meios para responder às exigências sanitárias desta crise. Angola tem ainda outro fardo adicional a ocorrer ao mesmo tempo, que é a queda vertical dos preços do crudo. Situação que asfixia ainda mais a latitude que aquele país lusófono tem de enfrentar uma pandemia como esta. Porquê a China? Porque referi a China logo no princípio desta minha mini intervenção. Porque a China é, nesta altura, o grande credor da África. Nos últimos 17 anos, eu anotei os números porque são absolutamente indescritíveis. A China tornou-se, emprestou a países africanos 143 mil milhões de dólares de 2000 a 2017. E os países africanos estão a apelar ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e aos seus credores, particularmente a China, para que cancelem o serviço, não só cancelem o serviço da dívida durante um período X, mas que o cancelem de todo. Um apelo que até agora não teve qualquer eco de nenhuma destas partes. O Fundo Monetário Internacional aceitou suspender o serviço da dívida aos 25 países mais pobres, entre os quais se incluem Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.
Mesmo assim, todos os restantes países do continente africano, e sublinho, a África do Sul e a Nigéria, o país mais populoso da África, são aqueles onde se aponta que o impacto desta pandemia venha a ter repercussões que se vão fazer sentir durante vários anos. E mesmo que sejam adotadas medidas concertadas e proativas nesses países, todos eles estão a pedir empréstimos consideráveis para fazerem face a situações de ruptura. Identifico, por exemplo, a transportadora aérea sul-africana, as linhas aéreas sul-africanas, que foi uma das mais credenciadas, que foram uma das mais credenciadas da África, estão nesta altura em risco de fecho, pura e simplesmente. O Estado sul-africano já deu nota de que não injetará mais dinheiro. Eu refiro que só este ano a OMS estima que o Covid-19, nos últimos dias nós temos estado a dar eco disto nos serviços de informação da RTP, tanto a Organização Mundial de Saúde como o Programa Alimentar Mundial, como o Banco Mundial, têm estado por cá fora a divulgar relatórios sustentados em investigações universitárias que dão conta de um cenário quase, diria, de proporções bíblicas, o impacto que este quadro terá naquele continente e no Médio Oriente. Independentemente das medidas que os governos locais, com os seus recursos que dispõem nesta altura, venham a aplicar. A grande questão está, sublinham quase todos eles, qual será a postura da China, sublinho, na gestão da dívida que neste momento detém perante aqueles países. E eu aproveitava, não quero saltar a vedação do professor Tiago, será ele que obviamente fará este trânsito, e encerro já por aqui esta primeira intervenção para dar tempo ao debate. Obrigado, António. Vou também ser muito curto a falar, até para deixar tempo para o debate. Se me permitirem, vou tirar uma autofoto, porque estou a fazer uma fotoreportagem para depois pôr nas redes sociais, antes de começar a falar, para ficar aqui. Depois também, se vocês tiverem, enviem, por favor, mas assim fico com uma fotoreportagem para divulgar. Bom, eu vou ser muito rápido, até porque os meus alunos já têm que me aturar todas as semanas, mais que uma vez por semana, ao longo do semestre que está a acabar. Eu vou apenas enunciar algumas das questões que eu acho que são importantes relacionadas com os Estados Unidos da América. Podia abordar sobre vários aspectos. Por exemplo, eu tenho abordado a questão do ponto de vista interno, o impacto desta pandemia nas eleições norte-americanas de novembro. Também uma questão interessante, deixo depois se quiserem para o debate, esta relação entre a pandemia e a relação entre o poder federal e o poder dos Estados. Há aqui várias questões. Eu vou me concentrar fundamentalmente nas questões internacionais e em três partes. A primeira parte tem a ver com algo que o Luís já falou, que é a questão da transição de poder no sistema internacional. Eu concordo com o que disse o Luís, por isso não vou desenvolver muito a questão de que esta pandemia não decide a atual transição de poder no sistema internacional, não tem impacto na distribuição de poder. No entanto, acrescentaria também que, concordando com isto, ela já faz parte, da guerra de transição de poder entre os Estados Unidos da América e a China. Não será, eventualmente, o fator decisivo para determinar o resultado final dessa guerra de transição, mas é um elemento, quer da parte dos Estados Unidos da América, quer da parte da China, é um elemento conscientemente e deliberadamente dessa guerra de transição de poder. E muitas das decisões que vão ser tomadas agora vão ser relevantes, não digo, concordo com o Luís, não digo decisivas, mas talvez não decisivas, mas relevantes para essa guerra de transição de poder. E aqui há um aspecto que eu gostaria de sublinhar em particular, mas já o fez, que é o facto de até ver os Estados Unidos da América não estarem a querer liderar internacionalmente. Eles que são ainda, do ponto de vista do hard power, a única grande potência mundial, pelo menos de acordo com as teorias que nós usamos
das relações internacionais para definir grande potência, não têm tido o comportamento que as grandes potências têm neste tipo de situações, que é assumirem a liderança das grandes crises e não têm feito. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar. O segundo ponto que está ligado com este tem a ver com a ordem internacional. E ao nível da ordem internacional, a questão da liderança norte-americana ou a ausência dela é particularmente, acho eu, relevante, porque os Estados Unidos, ao não assumir essa liderança, vão criando espaços para que outras potências possam ir ocupando e possam vir a apresentar propostas alternativas de soluções internacionais, soluções para a ordem internacional, que até agora não tinham um grande poder de sedução, mas que, obviamente, não tinham tido a capacidade de atrair muitos Estados, mas que, à medida que, ou na ausência de outras propostas, podem passar a ser atrativas. E desse ponto de vista também não acho que a ordem internacional vá ser substancialmente mudada por causa desta pandemia, poderá ter vir a mudar por uma série de outros fatores, começar pela questão da distribuição de poder, mas não é resultado estritamente da pandemia, mas acho que há alguns aspectos da ordem internacional que podem ser influenciados por esta pandemia, nomeadamente por algumas decisões tomadas nos Estados Unidos da América. Por exemplo, um aspecto, não vos quero amassar muito com isto agora, que eu não quero ultrapassar muito tempo, mas um aspecto tem a ver com a questão que tem sido debatida do multilateralismo. Nós não temos visto praticamente o multilateralismo, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos da América, que é aquilo que eu tenho acompanhado, não temos visto o multilateralismo em toda esta crise. Se aquele multilateralismo tem existido de uma forma completamente diferente daquela que nós estávamos habituados, e não se tem dado ao nível das grandes organizações internacionais, mas sim, nem mesmo das organizações multilaterais típicas de integração regional, mas sim uma espécie de multilateralismo ad hoc, que os Estados vão escolhendo os seus parceiros de acordo com a resolução dos problemas imediatos que esta pandemia coloca. Portanto, nós podemos estar também a assistir, essa é uma das transformações que eu acho importante, ou desaparecimento não é desaparecimento, mas da perda de importância do multilateralismo tal como conhecíamos, ou pelo menos uma transformação profunda daquilo que era o multilateralismo e que nós conhecíamos nas organizações internacionais, nos regimes internacionais, nas sociedades internacionais, por aí fora. Penso que essa é uma das vítimas desta pandemia. Terceiro aspecto, para não me alongar muito, tem a ver com o que eu sublinharia como particularmente importante, com a relação, de alguma maneira está presente também neste segundo, a relação dos Estados Unidos da América com os seus aliados permanentes e, em particular, nos diz respeito com o espaço transatlântico. E, mais uma vez, aqui não tem existido. Os Estados Unidos da América têm gerido esta pandemia completamente à margem dos seus aliados permanentes e à margem da Aliança Atlântica e dos aliados transatlânticos, e isso é particularmente relevante, ou pelo menos é relevante, ou queria dizer, terá um impacto relevante no futuro da relação transatlântica, não só por si, todos conhecemos bem a história de muito de trás, e os vários problemas que têm existido na relação transatlântica, desde a questão do artigo 5º da NATO, posto em questão pela presidência, esta administração norte-americana, a questão da própria saída unilateral do acordo nuclear iraniano contra a posição dos europeus, que aliás pressionaram fortemente os norte-americanos para se manter no acordo, a questão também da saída unilateral do acordo de Paris. Bem, podia agora estar aqui muito tempo a dar exemplos para enquadrar o problema da relação transatlântica muito anterior a este vírus, mas este vírus veio sublinhar a crise, que eu penso que é séria, da relação transatlântica, porque ela não tem existido ao longo de todo este problema. Bem, poderia continuar a dar vários outros casos importantes do ponto de vista internacional, centrados nos Estados Unidos da América, com importância internacional. Queria apenas enunciar estes pontos, para não falar muito, e depois nas perguntas e respostas estarei à vossa disposição. E só aqui tirar a tela cheia, e se estiverem de acordo, dou início à parte do debate, pedindo que, uma vez que o Filipe vai ter que sair, Filipe, quanto tempo?
5 minutos? Estás sem som? Eu posso atirar mais 5, 6 minutos, eu depois vou ter que sair, ok? Ok, eu percebi, estava a brincar. Por isso, dava-vos o palco, peço-vos que façam todas as perguntas que entenderem fazer, sugestões, críticas, análises. Têm a palavra. Alguém que quer começar? Vou fazer uma pergunta, sim. Guilherme, boa. Comece, Ok. por favor. Se calhar esta pergunta é mais adequada para o orador Luís Tomé, justamente porque a China é a sua especialidade, e nesse sentido é a seguinte. Há agora uma tendência, talvez até pouco académica, de perspectivar a crise do Covid-19 como uma jogada geopolítica da China, não é? Eu tenho algumas dúvidas. Por um lado, porque em termos económicos, a China, como sendo o primogénito da globalização, não sendo o primogénito, mas pelo menos o filho mais habilitado para capitalizar com a globalização, tem vindo a sofrer economicamente com as quebras da circulação. Portanto, nesse aspecto, há uma grande desvantagem da crise do Covid-19, mas por outro lado, há alguns autores que já sugerem que, em termos geopolíticos, e o próprio Luís também já sugeriu, o Covid-19 vem acelerar algumas tendências de trás. Portanto, eu queria perguntar, sim, amplamente, quais são os principais, diria antes, quais são as principais vantagens que a China tem neste cenário do Covid-19? Obrigado, Guilherme. Luís, por favor. Obrigado, Guilherme. É uma boa pergunta. Eu não sou nada partidário dessas teorias da conspiração, como alguns vão avançando, de que isto foi provocado propositadamente pela China. E, aliás, uma das razões é essa mesmo. A quantidade de mortes, provavelmente muito mais do que aqueles que são os números oficiais. A quantidade de infectados, provavelmente muito mais daqueles que são os números oficiais. E recordemos que no início foi muito prejudicial para a China, inclusivamente dentro da China, muita contestação a pôr em causa o papel dirigente do Partido Comunista Chinês. Mas há muito tempo que a China tem por estratégia base tirar partido das autoridades. Não sei se já ouviram falar, senão aqui não tenho tempo para explicar, mas procurem, metam no Google a doutrina dos 24 caracteres, de Deng Xiaoping, e vão lá ver isso muito bem explicado. Ou seja, no fundo, para a China, o crescimento do poder nacional abrangente é numa lógica de longo prazo. E a China não tem que forçar nada, basta tirar partido das oportunidades que se lhe oferecem. O estratega virtuoso é aquele que habilmente tira partido das oportunidades. E, portanto, a China própria oficialmente descreve o início do século XXI como um período de oportunidades favorável à China. E, portanto, o que os dirigentes chineses procuram é tirar parte das oportunidades que se lhe abrem. Quais são as grandes vantagens? Infelizmente, o regime comunista chinês autocrático é uma grande vantagem comparativamente a alguns regimes democráticos e alguns dirigentes que aparecem em regimes democráticos. Vejam a coerência da linha política e estratégica da China desde o final dos anos 70, que permanece comparativamente às mudanças súbitas que ocorrem quando há uma mudança de administração nos Estados Unidos e do governo nos países europeus. Outra vantagem é o poder chinês assentar hoje em dia na economia. E isso torna a China muito atrativa, por um lado, uma grande alternativa aos países europeus e Estados Unidos, e consegue atrair, inclusivamente, amplos setores dentro dos Estados Unidos, dentro dos países europeus, já para não falar em África, na América Latina e em países asiáticos. Portanto, esse poder económico é uma base fundamental e uma vantagem de que a China tira partido. Por outro lado, gostava de recordar que esta oportunidade resulta de erros que nós cometemos. O Tiago já sublinhou isso. Os Estados Unidos foram completamente incapazes, não só de gerir esta crise, e portanto têm números oficiais de mortes e de infectados muitíssimo mais elevados do que, por exemplo, a China, foram completamente incapazes de liderar os seus países e aliados, não só não apoiaram, como criticaram, deixaram de financiar e saíram da Organização Mundial de Saúde
num contexto exatamente em que estamos de pandemia global, e o que é isto, senão uma nova oportunidade para a China. E eu, como já dizia antes, acho que esta é uma nova forma de podermos descrever a administração Trump como o grande perturbador internacional, aquele que devia ser o garante da ordem internacional que conhecemos, liberal. Demite-se completamente de o ser, desmantela várias instituições multilaterais, várias convenções internacionais, e a China não precisa de fazer nada a não ser ir preenchendo o vazio que os Estados Unidos criam. E, inclusivamente, e infelizmente, do meu ponto de vista, há muitos setores na Europa que não só deixaram de confiar nos Estados Unidos, como inclusivamente começam a dizer que no caso de ter que escolher, preferem a abordagem da China, preferem estreitar relações com a China do que com os seus velhos aliados americanos. Esquecem-se de olhar para o futuro, no longo prazo. Desse ponto de vista, acho que um mundo mais influenciado pela China será muito prejudicial para nós, mas a coerência e a habilidade em tirar partido das oportunidades, a par dos muitos erros que cometemos na Europa e nos Estados Unidos, são, diria, as grandes vantagens de Pequim. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, Luís. Vou pedir-vos, se tiverem alguma pergunta para o Filipe Pátria Duarte, que coloquem agora, porque ele vai ter que sair. E, portanto, só pode responder às vossas questões em 5 minutos no máximo. Alguma questão? Mas se tiverem outra, não para ele. Sim, professor. Aí uma no bate-papo. Posso falar? Mas a debate-papo é para mim, eu deixo a minha para o fim. Porque... Diga, Raim. Sim, bom dia. Muito obrigado pelo painel dos senhores. Quero saber se a comunidade internacional pode responsabilizar a China sobre esta pandemia, porque há muitos danos econômicos, milhares de óbitos, que é uma coisa muito... que é um problema muito sério. Então, se a comunidade internacional pode responsabilizar o país, a China. Muito obrigado. Quem é que quer pegar nesta pergunta? Eu posso simplesmente dizer não, é impossível. Essa culpabilização em nome da comunidade internacional teria que vir das Nações Unidas. Ora, a China é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É cada vez mais influente nas várias organizações, nas várias agências das Nações Unidas. É completamente impossível. Além disso, eu recordo muitos países, dezenas e dezenas de países, onde contaram com solidariedade, foi da China. A China ofereceu muito material de proteção a ventiladores e vendeu. Nestas condições, não há nenhuma hipótese da comunidade internacional responsabilizar a China por esta pandemia. Tivéssemos nós gerido as coisas de outra forma, e a China, sim, teria continuado na linha de pagar caro pelos muitos erros que cometeu inicialmente, inclusive na não contenção e divulgação desta pandemia que começou no seu território. Mas, face à evolução seguinte, não vejo nenhuma forma disso acontecer. Obrigado, Luís. Filipe, queres dizer uma coisa sobre isto? Não, quer dizer, a China aqui é o campo de expertise do Luís, e eu acho que o Luís tocou aqui neste ponto. Queria só acrescentar uma coisa, permitindo aqui, se calhar, a vantagem, ou a infeliz vantagem de ter que ir embora. Relativamente aqui 2 pontos muito concretos, que têm a ver com esta ideia de alteração de ordem internacional. Ora bem, o facto de se alterar um paradigma, e disto eventualmente ser um paradigma e a alteração de um curso histórico, não quer dizer que a ordem internacional seja efetivamente alterada. Não vem uma nova ordem, conforme aquilo que possa ter sido interpretado naquilo que eu disse. Atenção, partilho completamente do ceticismo relativamente a uma ordem nova do sistema internacional, quer do Tiago, quer o que lhes referiram, mas ainda assim é preciso aqui ter atenção a 2 pontos. Primeiro ponto, toda esta crise veio de facto pôr a nu um conjunto de situações que já estavam a acontecer previamente, ou seja, uma alteração progressiva do próprio paradigma. E, portanto, há um desgaste. Isto vai ao mesmo tempo a ponto, deixem-me só aqui tirar isto,
Isto vem apontar um desgaste e uma falência de uma determinada ordem, por um lado. Por outro lado, é preciso ver que há aqui uma confluência aqui de vários fatores que podem alterar a circulação do rio histórico. Ou seja, não quer dizer que haja uma nova ordem internacional agora em julho, agosto, setembro, outubro. Isto vem acelerar, mas na perspectiva histórica, daqui a um conjunto de anos, quando se estudar este processo, vai-se dizer efetivamente que há um antes e um depois pandemia. E é neste sentido que eu estou a tocar no ponto. Da mesma forma como 1789 aconteceu e transformou determinados cursos históricos, como 1917 na União Soviética, que deu origem à União Soviética, alterou determinados cursos históricos, como os anos 20 e os anos 30 alteraram cursos históricos, há aqui, este processo de pandemia está a criar condições para esta alteração de curso histórico. Ou seja, quais é que são essas condições? São um desgastar e um pôr a nu falências prévias. E, portanto, este é um processo acelerador e catalisador. Agora, eu sei que pode parecer contraditório e até paradoxal dizer, por um lado, que não vem uma ordem nova a seguir, sim senhora, mas está a expor as falências da ordem atual e a possibilidade de se criar um paradigma, que são duas realidades um bocado diferentes. E, aliás, a prova é essa, aquilo que quer a Ana disse, quer o Luís, quer o Tiago e o António, nomeadamente em África. Portanto, a situação isto é uma evidência. Portanto, os historiadores vão analisar um pré-Covid e um pós-Covid. É só nesse sentido. E, portanto, não necessariamente dizer, como se repete com frequência, vem uma ordem nova, uma ordem... Não. Para já não é? Mas, portanto, há um desgaste da ordem atual. É só isto que eu queria dizer. E obrigado. Obrigado. Se não houver nenhuma questão, deixa-me só num minuto acrescentar uma coisa em relação ao que disse o Filipe, que eu concordo inteiramente com o que disse o Filipe Ata Duarte. Não diria que trouxe a nu, ou esta crise pôs a nu a falência da ordem internacional que existia e da ordem liberal. Eu acho é que aquilo que o Filipe descreve como pôs a nu resulta, de facto, de más decisões das nossas lideranças. Porque a Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas existiam. E existiam para situações como esta. Mas aquela que devia liderar o processo demitiu-se completamente de o fazer. Aquele que devia privilegiar os mecanismos multilaterais, empurrar os seus aliados, demitiu-se de o fazer. Já se tinha demitido várias vezes anteriormente. E esta crise expôs isso. Aliás, eu recordo que em janeiro e em fevereiro, muitos observadores olhavam como a eventual epidemia, se chamava na altura, se tornasse global, era a grande oportunidade de articulação entre a China e os Estados Unidos, porque em janeiro tinha sido feito o acordo comercial da fase 1. Ora, mais uma vez, nada disso aconteceu por razões muito internas, mas a administração Trump é assim. E é por isso que, infelizmente, nós temos na Casa Branca aquele que é o grande desmantelador da ordem que conhecemos. Não é preciso nem a Rússia, nem a China, nem o Irão, nem mais ninguém. É ele que não protege esta ordem, não traz os seus aliados. E esse é que é um grande prejuízo. Não é, portanto, a falência da ordem liberal. É a incapacidade do garante querer assumir as suas responsabilidades. Aliás, diríamos um pouco o mesmo em relação à ordem económica liberal, dado o proteccionismo e o disparar em todas as direções por parte desta administração, que é completamente inável, e acho que os Estados Unidos, os países europeus, os ocidentais e o mundo, sim, vão pagar muito caro este período aventureiro. E eu espero que uma das consequências desta crise seja, de facto, Trump não ganhar as eleições em novembro. Nós, na aula anterior... Tiago, posso só pôr uma questão ao Luís? E peço desculpa, eu não quero estar a entrar em diálogo com o Luís, longe. Não, mas entra. Para todos. Que eu acho que o Luís expôs bem a coisa, mas eu tenho dúvidas, e isto não é uma pergunta retórica, efetivamente tenho dúvidas, quando nós imediatamente aplicamos uma explicação perante este, vamos chamar, absurdo no que está nesta situação, na liderança. E eu não sei até que ponto é que, por um lado, é perigoso blame the leadership, por um lado, e por outro, intelectualmente, e passo a expressão aqui pouco científica, intelectualmente kinky, colocarmos e pomos a explicação sempre nas lideranças. Ou seja, perigoso no sentido em que
em nome de uma expectativa liderante, podem vir lideranças extremamente perniciosas, não é? E por outro, intelectualmente kinky, no sentido em que esquecemos que, tal como o Luís também disse, por trás há um lastro de alterações de âmbito geopolítico por um lado, de alterações de âmbito sociológico por outro, que impeliram este mesmo contexto. E, portanto, nós focarmos demasiadamente nas lideranças é personalizar demasiadamente alterações que estão em curso. Pode-se dizer, claro, se as lideranças fossem melhores, adaptavam-se a essas circunstâncias. Mas culpar a liderança acho que é uma não existe a expressão, não é? Mas é uma figuração, uma explicação, é explicar através da figura. E eu acho que é um bocado mais complexo que isso, Luís, e é um bocado às vezes pernicioso nós colocarmos a questão nas lideranças. É apenas uma leitura e é uma dúvida, não quer dizer que eu esteja contra o que tu estás a dizer, mas às vezes nós devemos canalizar também a análise para este lado. Posso, Tiago? Sim, Luís. Depois voltamos aos alunos. É evidente, eu concordo com o Filipe de que não acontece tudo por via das lideranças. Há muitos outros fatores e atores, sobretudo em democracia, e os conglomerados, as organizações internacionais, há muitas dinâmicas. Mas, tendo em conta esta crise, porque é a base da nossa conversa, nós temos que reconhecer que há decisões da liderança americana que são desta liderança americana e certamente seriam diferentes, por exemplo, se tivéssemos um líder como Obama. Quando Trump não faz rigorosamente nada, nos primeiros meses em que se começou a ver a pandemia a expandir, ele não fez rigorosamente nada para proteger o povo americano, para que os Estados Unidos, nem ele, nem muitos dirigentes democráticos, para terem materiais de proteção, para terem ventiladores, para prepararem o serviço de saúde. Não fez rigorosamente nada disso, aliou-se completamente. Quando começou a chegar aos Estados Unidos, o que ele faz foi, na lógica do American First, mandar fechar fronteiras. Depois começou a chamar ao vírus da China, sempre na lógica da diabolização chinesa. Quando aquilo começou a escalar numa fase completamente incontrolável, ele cria uma narrativa de que os chineses é que são culpados de tudo, que aquilo foi criado num laboratório chinês contra os parceiros da inteligência americana e de cientistas da Organização Mundial de Saúde. Ele continua a insistir numa narrativa de que aquilo foi criado, foi um disparate propositado ou em consequência, pelos chineses. Depois começa, também por culpa da sua decisão política, a não só não utilizar e não apoiar a Organização Mundial de Saúde, como a atacar a Organização Mundial de Saúde, a deixar-o financiar, a criticá-la, a dizer que está aos interesses da China e a retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Portanto, apesar das muitas dinâmicas, estou a dar exemplos de decisões da liderança da administração Trump, que muito porventura, eu tenho quase a certeza, mas não posso provar, que com outro tipo de presidente, de um perfil do tipo Obama ou do tipo Clinton, por exemplo, e talvez até do próprio W. Bush, estas decisões neste contexto não seriam tomadas. Apesar, por exemplo, das muitas críticas que houve ao presidente W. Bush, que também é republicano, a forma como W. Bush geriu a situação pós-ataque do 11 de setembro privilegiou muito mais os canais multilaterais, os esforços coletivos. Apesar de uma pendor unilateralista, utilizou muito mais isso. Ou seja, não abriu um espaço que naturalmente outros atores preenchem, como esta administração fez. Daí as responsabilidades diretas desta administração, sem que isso esgote as explicações, e desse ponto de vista estou plenamente de acordo contigo. Mais perguntas? Eu tenho uma. Sebastião, diga. É também relativamente a este domínio da China e da Organização Mundial de Saúde e partindo daí para as decisões que foram tomadas nos outros países. Gostava só de deixar, pelo menos é uma informação que eu tenho que estive a analisar cuidadosamente, de que eu achei bastante curioso, que foi no dia 14 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde deixou um tweet com base em informação fornecida pela China de que não havia transmissão do Covid de humano para humano, o que obviamente pode ter inviabilizado certas decisões que foram tomadas e até influenciado de outras maneiras. E relativamente às decisões de Donald Trump, eu tenho seguido relativamente atentamente as conferências que são dadas, prefiro ver
na sua extensão completa do que ver apenas partes fora de contexto. E sinto necessidade de dizer também, relativamente a isso, que a decisão de ter fechado fronteiras, eu pessoalmente acho que também devia ter sido tomada em mais sítios, e tendo em consideração a dimensão de que é e que tem os Estados Unidos, o fechar as fronteiras à China acho que foi absolutamente fundamental para impedir a expansão e para atrasar a expansão. No entanto, não foram fechadas completamente, porque foram foi permitido o retorno de cidadãos americanos. E partindo dessa decisão e da reação de diversos democratas a isso, foi uma fase inicial altamente crítica da decisão, dizendo que era simplesmente racismo e que era uma tentativa de prevenção, e partiram para, seguidamente, dizer que se calhar até é uma boa decisão, e seguidamente disseram que, e o nomeado democrata disse que se calhar até que é o Joe Biden, devia ter sido ainda mais duro nas restrições de viagens. E nesse aspecto e de medidas tomadas, depois o poder do federal encontra-se a ser um bocado, na minha perspectiva económica, que eu sou de economia, um bocado intensa demais, mas mais no domínio político, acho que a decisão de Donald Trump ter deixado aos Estados individualmente e aos governadores tomarem as decisões adaptadas ao Estado, acho que é uma boa decisão. E queria ver e ouvir críticas a este ponto de vista. Muito bem, Sebastião, obrigado. Eu vou tentar começar por essa parte final da pergunta e depois passar a palavra. De qualquer maneira, deixa-me só ver se eu consigo. Já está. Não está. De qualquer maneira, deixa eu aqui qualquer coisa, desculpem lá. Tenho só um segundinho. Conseguem ver? Estão a ouvir bem? Vamos ouvir bem. Ver, estou a ver. Ver, não. Querias Não? que víssemos alguma coisa? Não, é que eu é que deixei de ver. Não sei o que aconteceu aqui ao ecrã, mas agora já estou a ver outra vez. De qualquer maneira, antes disso, depois eu vou tentar ser rápido, mas depois ia fazer um pedido para que não monopolizar, não fizessem só questões, vocês façam as questões que quiserem, mas não façam só sobre a China, porque senão acaba por se tornar quase um monotema. E em relação a essa parte final, eu queria dizer uma coisa que é o seguinte: o Trump não deixou que o assunto fosse gerido pelos Estados. O assunto tinha que ser gerido pelos Estados. O princípio que existe do sistema político norte-americano, e aqui é uma questão importante porque muitas vezes há um equívoco, que é tentar olhar para o problema nos Estados Unidos da América como se fosse igual, por exemplo, a Portugal ou vários outros países europeus, e não é. E mesmo em relação a outros casos de Estados federados, e não é. Nos Estados Unidos da América, eu não vou agora, isto dava para imenso tempo, o princípio que os pais fundadores criaram foi um sistema de uma dupla autoridade política, uma autoridade política federal e uma autoridade política estadual. A regra era que o poder fosse o poder dos Estados, a exceção fosse o poder federal. De tal maneira, os pais fundadores queriam que isto ficasse claro, que embora isto já estivesse implícito na Constituição, eles aprovaram nas 10 primeiras emendas, a chamada Carta de Direitos, a 10ª emenda que deixava claro, estava escrito, tudo o que não estivesse na Constituição como poder do poder federal, competia aos Estados. E o essencial de tudo desta crise, chamada crise sanitária, é da competência dos Estados, não é o Trump que permite. É a lei que assim fixa, é a Constituição que assim prevê, e depois, enfim, depois junto outro corpo legislativo que fixa assim. Uma boa parte da gestão que está a ser feita até agora da crise do coronavírus nos Estados Unidos da América é feita Estado a Estado. A nível dos cuidados de saúde, decidir confinar, decidir não confinar, desconfinar mais cedo, desconfinar mais tarde, são decisões a nível estadual e é assim que o sistema político norte-americano está pensado. É claro que o Presidente podia,
e em caso excepcional, por exemplo, situações de calamidade ou de que está associado de emergência, poderia eventualmente sobrepor o Poder Federal ao Poder Estadual, mas mesmo aí seria sempre polémico e até era possível que a questão, aliás, como viram, houve logo polémica quando o Trump ameaçou fazê-lo e os governadores recusaram e provavelmente se ele tivesse tentado impor, o assunto até podia ter acabado em tribunal, porque mesmo nesses casos extremos, embora haja de facto um outro caso extremo previsto na lei, muitas vezes acaba em tribunal porque não basta o Presidente declarar estado de emergência para poder ter esse poder, depois tem que provar que de facto é um estado de emergência. Só esse ponto. E que tinha mais um ponto, mas deixo para o fim, sobre as questões que estavam a falar, entretanto, entre o Filipe e o Luís, da importância do líder, não é a importância do líder, mas como não quero monopolizar o debate, deixo isso para o fim. Por isso, se alguém mais quiser responder à questão. Tiago, posso só acrescentar aqui uma coisa a propósito da Organização Mundial do Comércio? Sim, sim. De Saúde, perdão. Eu acho que a China é pouco fiável. As informações da China não são credíveis. A China não é de confiança, é claramente pouco transparência. O meu ponto não é esse. O meu ponto é o erro estratégico que é a gestão nos quadros, nos órgãos multilaterais. E a Organização Mundial de Saúde, neste caso, é uma evidência. Até por comparação, e mais uma vez estranho que a administração Trump não tenha aprendido com, por exemplo, o que a administração fez anteriormente. Devem recordar-se que um dos quadros multilaterais que os Estados Unidos abandonaram com a administração Trump foi a célebre parceria Transpacífico. Devem recordar-se disso. Portanto, estava assinada em 2016 com Obama, dos Estados Unidos com mais 11 parceiros. Ora, os Estados Unidos saem e presumem que esse quadro iria ruir. O que aconteceu foi que os outros 11 reafirmaram e transformaram numa parceria ainda mais completa e pior, esse quadro tinha sido criado numa lógica de contrabalançar a China não estava lá, como é evidente, mas no ano passado o que aconteceu foi que Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, países ASEAN e China assinaram o maior acordo instituindo a maior zona de comércio livre do mundo, sem os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos devem perceber que quando se ausentam de quadros multilaterais, isso cria um vazio que é aproveitado por alguém. E na Organização Mundial de Comércio, de Saúde, isso aconteceu. Mesmo que nós demos por adquirido que a China não é confiável, não é transparente, se os Estados Unidos se ausentam, isso abre espaço para a influência chinesa. Eu, pessoalmente, enquanto cidadão do mundo, confio hoje um pouco menos na Organização Mundial de Saúde do que confiava no início do ano. Mas acho que, infelizmente, para a ordem internacional, é mau que os Estados Unidos se ausentem e que a influência chinesa aumente. Temos aqui uma pergunta para o António da Vitória. Vitória, faça, em vez de fazer pelo chat, se puder fazer a pergunta de viva voz, fica mais animado. Sim, muito bom dia. Conseguem-me ouvir? Está tudo bem? Muito bem. Ouves bem, António? Baixinho. Baixinho. Então, Sr. António, vou aumentar. A minha pergunta está focada na monitorização das ajudas financeiras e da sua aplicação nos países da África. Como é que nós podemos ter a certeza, ou pelo menos garantir alguma fiscalização da sua aplicação no domínio para o qual eles estão a ser canalizados, portanto, para remediar a situação de saúde e sanitária, e não são desviados pelos propósitos corruptos e dos governos pouco transparentes? Obrigada. Obrigado, Vitória. Bom dia, obrigado pela pergunta. Essa é, como costumam dizer os anglo-saxónicos, a $1 million question. Indo diretamente só este túnel da pandemia, porque, como sabe, esse é um problema que é recorrente, é uma situação que é recorrente, infelizmente não é só em África, nós falamos muito da África,
nessa matéria, mas essa é uma realidade, infelizmente, que é transversal a quase todos os continentes, quando as entidades que recebem esse dinheiro podem fazê-lo sem terem que prestar contas a seja quem for. É da condição humana. Mas neste caso da pandemia, eu creio que é bastante relevante. Há pouco eu falava da situação da África do Sul, não é? Que é a economia mais industrializada e mais avançada de África e que já estava em recessão antes do impacto da pandemia. E nessa altura, quando Pretória não tinha dinheiro para financiar o seu orçamento de Estado, pôs-se a alternativa de recorrer ao Fundo Monetário Internacional e imediatamente os aliados do partido no poder, o ANC, que são a Central Sindical, a COSAP e o Partido Comunista Sul-Africano, disseram logo que não queriam nada com os capitalistas do Fundo Monetário Internacional e que nunca iriam pedir dinheiro que fosse atado ou apenso a pré-condições de quem paga. Isso também diz muito sobre a atitude de quem recorre a esses fundos multilaterais. Como é lógico, as verbas disponíveis a nível internacional resultam sempre de cativações fiscais de contribuintes, seja de onde forem no planeta. E esse é dinheiro sobre o qual tem que ser prestado contas tanto a quem pagou isso em termos fiscais, como aos Estados que doaram com generosidade ou com interesse direto e indireto esses fundos ao país X, não é? Por isso mesmo, o Fundo Monetário Internacional abriu uma exceção neste caso e aceitou libertar para países africanos, o Fundo Monetário Internacional, o novo Banco de Desenvolvimento, como sabeis, foi criado pelos BRICS. Aceitaram conjuntamente libertar uma fatia considerável de dotações financeiras estritamente para combate à pandemia no continente africano, e não só, mas neste caso ao continente africano, e esses fundos serão canalizados através de programas direta ou indiretamente ligados à Organização Mundial de Saúde. Resta saber se esta, tal como o professor Luís Tomé, o professor Tiago, a professora Ana Isabel Xavier e o Filipe A.T. Eduardo sublinharam, se estas entidades oficiais nos vão surpreender e vão estar à altura desta expectativa e confiança que nelas é posta. Obrigado, António. Temos aqui uma pergunta da Joana Golão sobre a Europa para a Ana Isabel Xavier. Joana, eu ia lhe pedir que fizesse a pergunta, por favor. Conseguem-me ouvir? Sim. Ok. Não sei bem até que ponto é que isto seria possível, mas será que esta situação pode levar os Estados-membros da União Europeia a reconsiderar os assuntos sobre os quais esta tem competência para atuar? Joana, muito obrigada. Só um ponto prévio, eu acho que o debate que estamos a ter nos últimos minutos mostra a invisibilidade da União Europeia também nesta questão, não é? Está tudo muito centrado na China e com razão e nos Estados Unidos e portanto uma coisa é certa, não é a União Europeia que está a preencher o vazio multilateral. Dito isto, então aqui o ponto da Joana, uma pergunta que eu agradeço, que é muitíssimo pertinente. E mais, Joana, estão todos a pensar o mesmo e a perguntar o mesmo. Será que, desse ponto de vista, o Covid-19 pode ser um trigger para que competências como a saúde pública, se não exclusivas da União Europeia, pelo menos que passem a ser partilhadas entre a União Europeia e os Estados-membros? Bem, neste caso em particular, o debate atual revela que esta é uma questão que vai ser um bocadinho tipo baby steps, não é? Ou seja, há, enquanto perspectiva desde logo de negociação do quadro financeiro plurianual, que a União Europeia pegue para si, ou reivindique para si algumas dimensões de fiscalidade e de circulação. O que é que isto significa na prática? Significa, desde logo, em termos do próprio espaço europeu e da circulação no espaço europeu, que bens de necessidade, que desde logo foram necessários para a pandemia, como as tais luvas, as máscaras, as viseiras, sejam comercializadas de uma forma
harmoniosa no espaço europeu, com um IVA o mais reduzido possível e harmonizado em todo o espaço europeu, para evitar especulações, para evitar que haja obviamente um sobreaproveitamento desta matéria. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui áreas do direito fiscal que podem ser introduzidas já rapidamente, e algumas delas já foram introduzidas rapidamente, para que essa questão possa vir a ser harmonizada, mas sempre uma competência de coordenação das políticas nacionais dos Estados-membros. Em relação à questão específica da saúde pública passar a ser uma competência exclusiva da União Europeia, bem, sendo competência exclusiva ou competência partilhada, teria sempre que passar por uma revisão dos tratados comunitários. O último tratado é o Tratado de Lisboa, foi revisto em 2007, entrou em vigor em 2009, é provável que ao longo desta década de 2020 até 2030 haja obviamente uma nova revisão dos tratados. Não me parece que a saúde pública passe a ser uma competência exclusiva da União Europeia, mas parece-me que numa próxima revisão dos tratados essa possa vir a ser uma competência partilhada, no sentido de colocar a União Europeia com um papel mais relevante, desde logo para estas dimensões de coordenação mais robusta. Agora, também não creio que esta seja uma questão que vá acelerar nem a união, nem a solidariedade, nem a predisposição dos Estados-membros para colocarem no âmbito da União Europeia questões que, como temos visto, vão ter que se manter na esfera nacional, que é, desde logo, a soberania de cada Estado definir que mandam nas suas fronteiras, que decretam quando é que as fronteiras abrem e fecham, que decretam quais são as medidas de confinamento e desconfinamento, e portanto isso deve permanecer na esfera nacional. Obrigada, Joana, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Temos 5 minutos, 7 minutos no máximo até ao final da aula, por isso, se tiverem mais perguntas, eu apanhava uma ou duas perguntas e depois as respostas e terminávamos. Vocês vão ter aula ao meio-dia, não é? Mas, de qualquer maneira, temos que cumprir aqui o horário. Mais perguntas? Professor, eu gostaria de perguntar se o crescimento chinês não estará em certa... É a Inês? Sim. Já aparece. Sim, Inês, diga. Se o crescimento chinês não estará em certa parte limitado por um certo receio e preconceito, quer dos Estados, quer da sua população, e se por outro lado a solidariedade mostrada por parte do Estado chinês, se não tem como objetivo cobrir este receio. Obrigado, Inês. Luís? Eu não percebi bem a pergunta, confesso. Um crescimento chinês limitado? Se o crescimento chinês, enquanto grande potência, não pode ser limitado por falta de apoio. Reparem, nós não estamos a falar apenas de um país emergente. Estamos a falar daquele que se viu, vê e foi visto, e alguns começam a ver vizinhos hoje também, o Império do Meio. A China foi a potência proeminente na Ásia Oriental durante mais de 2000 anos. Inclusivamente sinizou dois ocupantes externos que não são originariamente Han, chineses. Fizeram isso com os mongóis, Yuan, e fizeram isso com os manchus, Qing, que foram, aliás, a última dinastia da China imperial. Depois, é verdade, declinou durante 150 anos e, a partir do final dos anos 70, está outra vez em grande ascensão. Portanto, a China está habituada a ver-se, a ser vista, no topo da pirâmide e beneficia de algumas vantagens comparativas a outras grandes potências, não só o potencial em termos demográficos. 1.440 milhões de habitantes significa que tem mais população do que a União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Japão juntos. Tem um grande território, o terceiro ou quarto maior do mundo, dependendo daquilo que consideramos China. Mas, desta gigantesca população, 93% a 95% são de uma única etnia, os Han. Ou seja, os outros 55 grupos étnicos reconhecidos oficialmente, incluindo tibetanos, uigures, mongóis e por aí fora, são uma pequeníssima parcela da população chinesa. Portanto, tudo isto são fatores que alimentam a ascensão da China, que o regime instrumentaliza. Não estou a ver em que sentido é que pode ser limitado. Se me disser que há outras potências que gostariam de limitar a ascensão da China, com certeza que sim. Há muitos países vizinhos que têm receio de que a China, uma vez mais poderosa, não apenas do ponto de vista económico,
mas também militar, possa fazer. Hoje a China já torna tributários muitos outros países vizinhos. Por exemplo, a Austrália, quase 1/3 de todo o comércio externo da Austrália é com a China. Mais de 1/5 de todo o comércio externo do Japão é com a China. Portanto, a China está a tornar tributários muitos outros países. Está a fazer coisas que antes não se pensava que viesse a fazer. A militarizar os mares da China. Pela primeira vez, no final de 2013, estipulou uma zona de identificação de defesa aérea sobreposta não apenas à de Taiwan, mas também do Japão, da Coreia do Sul e as ilhas que disputam. Pela primeira vez, estabeleceu uma base militar fora do seu território, no Djibouti, em agosto de 2017. A China, a economia chinesa cresceu 25 vezes desde 1990. Hoje a China é a maior economia do mundo em paridade de poder de compra. Portanto, demos as voltas que dermos, a China não é apenas uma potência em ascensão, nem é apenas uma grande potência, é incomparável, é um país de superlativos. A Rússia é uma imagem pálida comparativamente, a Índia ficou muito para trás, o Japão está a ficar cada vez mais para trás, já para não falar nos países europeus e na própria União Europeia. Portanto, é o que é. Agora, eu acho que a China é tão diferente, tem valores tão distintos, que isto não faz necessariamente da China um país benigno para a ordem internacional. E o meu receio é esse. É que, por incapacidade nossa, aliada à capacidade chinesa, nós acabemos por vir a ter, dentro de algum tempo, uma ordem internacional muito mais marcada e influenciada pela China, com muito mais ausência daquelas regras que nós consideramos vitais. Basta ver as grandes limitações de acesso ao mercado chinês em certas dimensões. Não falo só nos direitos humanos e nas liberdades que são limitadas e da vigilância sobre o seu povo. Imaginemos que a China tem, de facto, a liderança da tecnologia da quarta revolução industrial. As repercussões enormes em todos os domínios que isso teria. Esse é o meu receio, porque eu, apesar de tudo, sendo europeu, revejo-me nos valores europeus e americanos e ocidentais. Não me revejo em muito dos valores em que muitos dos chineses se revêem, não é só o regime. E isso preocupa-me porque não quero estar numa ordem mais chinesa, eu prefiro uma ordem mais ocidental, mais liberal. Temos aqui uma pergunta também muito interessante do João Carvalho sobre se a transição de poder com guerra total hoje em dia é possível e se as transições de poder não vão ser mais do que transições de poder clássicas a nível militar, estritamente militar, transições tecnológicas e, nesse sentido, questões como a 5G e a inteligência artificial, aliás, na linha do que o Luís estava a dizer no final, não vão ser elementos decisivos do processo de transição de poder. Alguém quer pegar nesta pergunta interessante? Eu gostava de dizer qualquer coisa, mas direi depois de outros, que é para não monopolizar a conversa. Ana, sim, a Ana primeiro. Temos aqui oradores muito mais especialistas nesta área, mas eu sempre que alguém fala de segurança e defesa, há algo em mim que eu tenho que intervir. O António Mateus sabe bem. E apenas para referir aqui duas coisas, até quase de introdução àquilo que eu sei que o Luís Tomé depois vai introduzir. Parece-me claro que obviamente que a grande corrida neste momento é a corrida a uma vacina, não é? E é isso que as pandemias no fundo nos vêm trazer, é que nós vamos ter que nos habituar todos a um novo normal, e o novo normal é de uma série de novas ameaças que na verdade não são novas, já em 2007 tinham sido identificadas em documentos estratégicos europeus, as pandemias fazem parte do leque de ameaça em muitos conceitos estratégicos de defesa nacionais, inclusive é o nosso, mas nunca tínhamos tido este sentido de urgência e este sentido de aceleração como estamos a ter. E, portanto, apenas para dizer que se há a questão em que eu acho que efetivamente o Covid-19 ou a Covid-19 vai efetivamente trazer um acelerador ou até se calhar um detonador, para utilizar a palavra de Luís Tomé, é na dimensão tecnológica, ou seja, aquilo que neste momento se está a perspectivar em termos de debate é que há uma série de questões que seriam de futuro, o modo como olhamos para os trabalhos, para os empregos do futuro, o modo como olhamos para a dimensão tecnológica e o modo como a dimensão tecnológica vai interferir no nosso dia-a-dia, que era algo que nós víamos numa perspectiva de 10, 20, 30 anos, e isso é que eu acho que vai ser altamente acelerado. E mais uma vez quero terminar como comecei. Também a nível da União Europeia,
quando se está a falar da negociação do quadro financeiro plurianual, está também a falar-se qual é que é o valor que vai ser alocado à dimensão da segurança e defesa, nomeadamente a projetos multinacionais que têm exatamente como fim o reforço e o fomento da cooperação em matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico. E aí eu acho que a União Europeia pode ter aqui um nicho, não para substituir ou preencher vazios, mas para pelo menos tentar entrar nesta corrida. E portanto queria apenas deixar aqui. Agora, não sou fatalista ao ponto de achar que isto vai culminar numa guerra total, não. Agora, nitidamente, acho que há aqui uma aceleração, se não um tal detonador, no sentido de efetivamente agora olharmos para aquilo que eram as questões do futuro como questões que vão ser do presente. Obrigado, Ana. Luís? Bom, as duas perguntas. A primeira, eu acho que se dissermos se pode haver um conflito, uma guerra aberta militar entre as duas grandes potências, mas se a questão for colocada em termos de probabilidade, eu diria que é muito pouco provável. Os pressupostos da dissuasão nuclear subsistem e, para além da dissuasão nuclear, o nível de interdependência é tão significativo, como por exemplo nunca existiu entre a União Soviética e os Estados Unidos, que têm tudo a perder para ir para esse cenário. Portanto, a probabilidade de conflito militar é muito baixa. E a existir, eu acho que o leitmotiv não é pela hegemonia mundial. A existir é por algum erro muito grave que alguém cometa a propósito da questão de Taiwan. Não é pela hegemonia mundial. Em relação à segunda parte, eu concordo inteiramente. Não sendo uma guerra clássica do ponto de vista militar, é, no entanto, um confronto, uma competição noutros domínios. Em particular o económico e comercial, isso já é uma evidência, e crescentemente tecnológico, para mim já é evidente, nós já estamos a ver alguns exemplos, e que se certamente acentuará nos próximos anos, porque quem tiver, de facto, a hegemonia tecnológica na quarta revolução industrial, fica num patamar de vantagem tremendo comparativamente ao outro, não precisa cá de guerras militares convencionais para, de facto, ter a liderança mundial em todas as outras dimensões. Essa, aliás, é a grande obsessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a grande preocupação que têm hoje em dia é que a China venha, de facto, a liderar tecnologicamente. E a China está a procurar fazê-lo. Em 2015 lançou Xi Jinping o célebre programa Made in China 2025. Portanto, um programa há 10 anos, 2 planos quinquenais, com o objetivo expresso, publicamente, de tornar a China a potência líder da quarta revolução industrial, escolhendo quais são os domínios, robótica, inteligência artificial e por aí fora, dizendo qual é a percentagem de tecnologia endógena chinesa que as empresas chinesas têm que ter, qual é a percentagem de mercado aberto a estrangeiros, e utiliza todos os mecanismos, incluindo a ciberespionagem, para chegar a essa liderança. É nesse patamar, ainda muito subreptício, mas em que estamos. Porém, eu também quero acrescentar ou recordar isto, não me parece que seja apenas competição. A interdependência é de tal forma que eles têm encontrado, estes dois, infelizmente a União Europeia não tem conseguido ter voz nisto, mas têm encontrado mecanismos de se articularem. E eu não ponho de parte que se continuem a articular e a cooperar futuramente, dado o muito que está em jogo para ambas as partes. Se vão deixar muita margem para outros ou não, depende mais dos outros do que propriamente deles. Mas entre China e Estados Unidos, eu acho que há, e vai continuar a existir, bastante cooperação e articulação. Vamos ver se os outros conseguem ir promovendo mesmo assim os seus interesses, ou se China e Estados Unidos não sacrificam os interesses de outros para benefício dos outros. Obrigado, Luís. Estamos aqui já a queimar, mais que queimar o tempo. António, não sei se queres dizer. Digo. Posso fazer uma pergunta? Não sei se o António ia intervir, não sei. Diga, Sofia, faz a pergunta e depois o António intervém e responde à pergunta consoante a pergunta que for. Desculpa então ter interrompido. A minha pergunta é mais também pela discussão há bocado entre o Luís e o Filipe, mas tendo em conta o meu conhecimento limitado e para não cair também no erro de fazer uma análise sem qualquer base, não sei se me estão a ouvir como deve ser. Sim, muito bem. Então, sem cair no erro de fazer uma análise sem base teórica e racional, tendo em conta também a intervenção da Ana Isabel Xavier há bocado de dizer que a
União Europeia de facto está muito na sombra, e também devido ao impacto que as decisões dos Estados Unidos estão a ter a nível mundial e sempre tiveram, e também estar a assistir de facto a uma mudança nesta ordem e se calhar um bocadinho a ausência dos constituintes liberais, se calhar que estariam no foco dos Estados Unidos. A minha questão é sobre quão dependentes estamos desta... Eu sei que estamos dependentes desta administração Trump e desta liderança permanente dos Estados Unidos, mas quão dependentes estamos desta administração e das respectivas eleições que se vão proceder. Não sei se me fiz entender. Muito bem. É mais... Queres entender muito bem. Eu tenho estado a deixar, como é natural, que o Luísa, a Ana, o António e o Filipe estejam aqui, falem mais do que eu, porque eu tenho falado convosco durante o semestre todo. Acho que é mais interessante ouvi-los. De qualquer maneira, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte: várias das questões que estão aqui a ser abordadas, nomeadamente esta agora, nós tivemos aulas para tratar exatamente só destes assuntos, quer a questão da China, quer a questão dos Estados Unidos da América, quer a questão da visão da ordem internacional do Trump. Nós tivemos aulas sobre estas questões. E queria só recordar, não vou desenvolver, porque vou passar a palavra a eles, nós já estamos aqui a mais de queimar o tempo, mas queria só recordar que aquilo que vos disse na altura, que é independentemente de considerarmos, e penso que devemos considerar pelas razões que eu fundamentei, a importância da visão da administração de Trump e a forma como a administração de Trump, a visão prevalecente da administração de Trump, a começar pelo Presidente, é uma visão que não se revê de vários dos pressupostos fundamentais da ordem internacional liberal. Desse ponto de vista, o facto de haver esta administração não é nada irrelevante, até eu chamo disso, o Trump podia ser considerado um revolucionário ou um revisionista, e remeti para um capítulo do livro que escrevi com a Diana Sola. Independentemente disso, eu também vos disse que havia várias outras questões que transcendiam muito, e questões sistémicas, que transcendiam muito a administração de Trump e começavam antes. E referi-vos, por exemplo, o fim da unipolaridade e aquela tese do John Mearsheimer de que a ordem internacional liberal só tinha sido possível porque havia uma distribuição de poder tipo unipolar e a potência unipolar era uma potência liberal. Agora não temos nem unipolaridade, nem a potência, a grande potência, ainda a maior potência dos Estados Unidos da América, parece ter uma visão, pelo menos nesta administração, liberal. Referi-vos também a questão da ascensão de outras potências que não têm uma visão liberal da ordem internacional. O Luís há bocadinho estava a falar precisamente disso, no caso da China. E já agora aproveito, quando nós dissemos que a ordem internacional não se ia alterar, nós estávamos a dizer, penso que a todos nós, era que a ordem internacional não se ia alterar em função do coronavírus. Agora é possível que a ordem internacional venha a ser diferente em vários dos seus aspectos por causa da transição de poder, e era isso que estávamos a dizer. Também vos referi, e agora, a questão da própria pressão sobre a ordem internacional liberal dentro das próprias democracias liberais. A Europa está cheia de casos destes sistemas político-partidários que estão a ser contestados. Sistemas políticos democráticos liberais estão a ser contestados por vários partidos políticos em vários países da Europa, com várias formulações, democracias iliberais, partidos mais autoritários, por aí fora. E depois já não falar de um outro aspecto, para terminar, que são as próprias consequências do retraimento estratégico norte-americano que já começou antes. Agora, aí a questão, não vou repetir o que vos disse na aula anterior, a questão é saber se neste caso nós estamos a falar de uma pura continuação do retraimento ou se estamos a falar de algo bastante mais longe do que isso. Mas pronto, não quero demorar muito. Alguém quer responder a esta parte? Nada. Com todo o gosto. Alguém quer pegar nesta primeira questão bastante interessante? Deixa-me só fazer uma sugestão, porque estamos a falar de alunos de relações internacionais, dos alunos em particular. Nós não conseguimos prever o futuro, mas podemos abrir cenários em função das variáveis que conhecemos e do legado histórico, sem qualquer determinismo. Mas o mundo já pagou muito caro um retraimento americano a seguir à Primeira Guerra Mundial. Pagámos caríssimo, porque 20 anos depois entramos num novo grande conflito internacional. Se
com a administração Trump ou com outra que venha a seguir, o retraimento americano continuar, esta linha nacionalista, protecionista, antiliberal nos Estados Unidos continuar, isto vai, obviamente, facilitar a tarefa de outros que têm uma visão diferente. E o que eu posso antecipar, um dos cenários possíveis péssimo, é um mundo muito mais caótico, muito mais perigoso e contrário a todos os nossos interesses. E esse é um receio, porque quando a gente pensa que as coisas estão más, esquece que ainda podem piorar. Obrigada. Ana, António? Eu não vou falar sobre isto. Cada perito que são vocês que falam sobre isso. Deixo aqui, até porque eu tenho que ir muito em breve para a RTP. Aproveitava esta oportunidade para pedir aos alunos um donativo cultural para olhar o mundo. Eu digo isto em jeito de brincadeira. Gostava de ter da vossa parte e que transmitissem ao professor Tiago Moreira de Sá sugestões vossas, percepções e opiniões, não só sobre o programa, como melhorá-lo, como adicionar-lhe olhares diferentes, para nós podermos continuar a trazer um programa que também vai ao encontro das vossas expectativas. Era só isso. Obrigado, António. Façam-me então chegar pelo nosso grupo do Facebook, que eu depois aproveito e eu depois utilizo, transmito através do nosso grupo do WhatsApp, do Olhar o Mundo. Bom, estamos aqui com... já passámos um quarto da hora, por isso eu ainda tinha aqui mais algumas perguntas interessantes, mas vou pedir-vos desculpa, mas vários de nós temos que ir embora e por isso quero agradecer a todos, quero agradecer naturalmente ao António, ao Luís, à Ana, ao Filipe, quero agradecer a todos os alunos, apesar deste período de avaliações e apesar da distância do confinamento e apesar de termos ultrapassado significativamente a hora, ainda tivemos 27 resistentes, claro que todos eles serão devidamente premiados quando for a avaliação. Então acho que posso falar por todos e pegando aqui na deixa do António, que estamos à vossa disposição para responder, para ouvir os vossos comentários, as vossas críticas, responder às vossas dúvidas e esperar que possamos ter em cada um de vocês um espectador atento do Olhar o Mundo, que se Deus quiser voltará ao ar em breve na RTP. RTP3 aos sábados, 2h20, RTP2 aos domingos, meia-noite e 20, meia-noite e meia, e depois para os notívagos, há aqui muitos notívagos que eu sei, vai repetindo à 1, 2 da manhã na RTP3 ao longo da semana. Muito obrigado a todos, acho que foi um excelente debate e cá estaremos de volta para a semana. Nós, alunos, não estamos não, é verdade. É verdade, para a semana, já agora, eu depois ponho no Facebook, é melhor, mas para a semana, como seriam as avaliações, não há aula. Mas eu já ponho isso no Facebook aqui para nós, está bem? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigada até breve. A todos. Muito Obrigada. obrigada. E boas avaliações para todos também. Obrigada. Vou encerrar.